Como John Fitzgerald Kennedy morreu? John Fitzgerald Kennedy foi um político e diplomata americano, que serviu como o 35º presidente dos Estados Unidos, de 1961 até seu assassinato em 1963. Ele foi o mais jovem presidente eleito, e o mais jovem a morrer no cargo. Embora sua presidência tenha sido breve, abrangeu vários eventos críticos da Guerra Fria. Kennedy nasceu em 1917 em Brooklyn, Massachusetts, filho de Rose Fitzgerald e Joseph Patrick Kennedy, um financista que foi embaixador no Reino Unido, durante a presidência de Franklin D. Roosevelt. A relação de Kennedy com seus pais, especialmente com seu pai, era complexa. Joseph Kennedy tinha grandes ambições políticas para seus filhos, e John Kennedy frequentemente se sentia pressionado a corresponder às expectativas de sucesso. Essa dinâmica familiar ajudou a moldar sua personalidade, incentivando-o a buscar reconhecimento e excelência em sua carreira. De educação católica, ele se formou em Harvard em 1940, e se alistou na Marinha dos Estados Unidos no ano seguinte. Após o bombardeio de Pearl Harbor, ele serviu como comandante de um barco de patrulha no Pacífico. Quando seu barco foi afundado por um contratorpedeiro japonês, Kennedy salvou sozinho a vida de vários homens, feito pelo qual foi condecorado. Kennedy foi eleito para a Câmara dos Representantes em 1946, seguido por uma candidatura bem-sucedida a uma cadeira no Senado 6 anos depois. Em meados da década de 1950, Kennedy era um candidato em potencial à vice-presidência dos Estados Unidos, apesar de sua juventude e do catolicismo de sua família. Em 1953, Kennedy se casou com Jacqueline Bouvier, uma socialite e fotógrafa que se tornaria uma das primeiras damas mais populares da história americana. Eles tiveram 4 filhos, dos quais apenas 2 sobreviveram à infância. Em julho de 1960, Kennedy recebeu a indicação do Partido Democrata como presidente para a eleição daquele ano. Kennedy provou ser um ativista enérgico, capaz de fazer discursos articulados, espirituosos e otimistas. Respondeu a perguntas sobre sua juventude, inexperiência e catolicismo, com argumentos claros e convincentes. Sobre sua religião, Kennedy disse a um grupo de clérigos protestantes que ele não era o candidato católico à presidência, e sim o candidato do Partido Democrata à presidência, que por acaso também é católico. A atuação de Kennedy em uma série de debates televisionados foi fundamental para sua vitória contra o candidato republicano Richard Nixon. Kennedy usou seu carisma, sua retórica inspiradora e sua imagem jovem e dinâmica para conquistar os eleitores. Ele venceu a eleição por uma margem estreita no voto popular e no colégio eleitoral. No dia 20 de janeiro de 1961, ele se tornou o 35º presidente, o homem mais jovem a ocupar o cargo, e o primeiro declarado como católico. Sua ascensão à presidência desencadeou um fascínio exagerado por Kennedy e sua família. A juventude de Kennedy, sua boa aparência e seu sotaque de Massachusetts, o tornaram querido por muitos americanos. O estilo de se vestir de sua bela esposa Jacqueline atraiu o interesse das mulheres, que queriam se vestir como ela. Como presidente, Kennedy enfrentou vários desafios domésticos e estrangeiros. No plano interno, ele apoiou os direitos civis para os negros, propôs reformas fiscais e sociais e lançou o programa espacial Apollo, com o objetivo de levar um homem à Lua, até o final da década. No plano externo, ele lidou com a invasão fracassada da Baía dos Porcos em Cuba, a construção do Muro de Berlim pela União Soviética, a crise dos mísseis cubanos, que quase levou a uma guerra nuclear, a intervenção militar no Vietnã do Sul e a tensão crescente com os líderes comunistas da China e do Oriente Médio. Ele também iniciou a criação do Corpo da Paz, uma organização voluntária que envia americanos para ajudar em países em desenvolvimento. Infelizmente, a presidência de Kennedy é mais lembrada por seu terrível fim. A morte de Kennedy foi um dos momentos mais sombrios e impactantes da história americana. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy estava em Dallas como parte de uma visita política ao Texas. Ele e sua esposa, Jacqueline Kennedy, foram recebidos calorosamente por uma multidão entusiástica,
enquanto passeavam em um carro conversível pelas ruas de Dallas, acompanhados pelo governador do Texas, John Connally, e sua esposa. Por volta das 12h30, enquanto o comboio presidencial passava pelo Dealey Plaza, 3 tiros foram disparados. O primeiro atingiu Kennedy nas costas, o segundo acertou o governador Connally e o terceiro foi fatal, atingindo a cabeça de Kennedy. Os ferimentos foram devastadores e Kennedy foi rapidamente levado para o Hospital Parkland, onde foi declarado morto cerca de 30 minutos após os tiros. O suspeito do assassinato, Lee Harvey Oswald, foi rapidamente detido e acusado do crime. No entanto, 2 dias depois, em 24 de novembro, enquanto estava sob custódia da polícia, Oswald foi morto a tiros por Jack Ruby, um dono de boate local. A morte de Oswald gerou uma série de teorias da conspiração sobre os motivos por trás do assassinato de Kennedy e o possível envolvimento de outros indivíduos ou grupos. Algumas das pessoas e grupos acusados do assassinato de Kennedy incluem o líder cubano Fidel Castro, expatriados cubanos, a CIA e o FBI, a KGB, os militares dos Estados Unidos, a máfia, interesses comerciais americanos, extremistas políticos bancando o lobo solitário, e até o próprio vice-presidente Lyndon Johnson. O assassinato de Kennedy teve um impacto avassalador nos Estados Unidos e no mundo. A notícia da morte do presidente se espalhou rapidamente, provocando um luto generalizado. O país entrou em um estado de luto nacional e o evento se tornou um ponto de referência cultural, frequentemente referido como o dia em que Kennedy morreu. O funeral de John F. Kennedy ocorreu de 22 a 25 de novembro de 1963. Após seu assassinato, seu corpo foi transportado para Washington, onde um cortejo fúnebre passou pela Casa Branca. Seu caixão foi colocado na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, onde milhares de pessoas prestaram homenagens. O enterro ocorreu no Cemitério Nacional de Arlington, onde Kennedy foi enterrado com honras militares, e a chama eterna do túmulo do soldado desconhecido foi acesa em sua homenagem. O legado de Kennedy, sua visão inspiradora e seu carisma cativante perduram até hoje. A tragédia de sua morte prematura deixou um vazio na política e na história americana, reforçando a aura de mistério e tragédia que cerca sua figura. As investigações sobre seu assassinato continuam a ser debatidas, alimentando uma série de teorias, mas o impacto duradouro de sua presidência e sua morte permanecem inegáveis. E foi assim que John Fitzgerald Kennedy morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.